Bem-vindas e bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui do canal Caia Terapia Oracular. E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre ervas, banhos de ervas, como funcionam, o que as ervas fazem no nosso corpo astral, no nosso corpo físico, como é o ritual de preparar um banho de ervas, né? Vou falar com vocês também sobre ervas, sobre a qualificação das ervas, né? Ervas frias, ervas mornas, ervas quentes, horários e dias para se colher as ervas, enfim. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma esmiuçada aí no tema ervas, banhos de ervas. Então vamos lá. No nosso corpo físico, a gente tem alguns mecanismos, né, de defesa, de autodefesa, que é o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente, por exemplo, faz um corte, se machuca, ou até mesmo às vezes pega um resfriado, a nossa imunidade, né, o nosso corpo, ele consegue, de alguma maneira, dependendo da intensidade do corte ou do resfriado, curar, né, se defender ali. Então, a gente tem ali os glóbulos brancos, né, as plaquetas, tudo ali que auxiliam na regeneração do tecido, enfim. E aí o que acontece? A gente tem também um corpo astral, né? E no nosso corpo astral não é diferente. Nós temos fluidos astrais que também agem como remédios, né? Então, às vezes a gente pega algum ataque energético, alguma coisa assim, que é mais sutil, e o nosso corpo astral ele consegue se autodefender, né? Mas dependendo da situação, assim como no corpo físico, às vezes, então, a gente precisa de um remédio, de um anti-inflamatório, um antibiótico, de uma pomada, um curativo, né? Porque o nosso corpo não foi capaz ali de resolver sozinho. Com o nosso corpo astral é a mesma coisa. Às vezes, nós também precisamos de remédios astrais, né? Para curar feridas espirituais. Né? Então, os banhos de ervas, eles são considerados remédios espirituais. Eles são remédios para o nosso corpo astral. Por exemplo, quando você sente cansaço, corpo pesado, peso nos ombros, nas costas, sabe? Você fala assim, nossa, tá pesado? Aí você vai e faz um banho de erva. É um remédio para o teu corpo astral. Por quê? Porque isso que você está sentindo foi maior do que o teu corpo astral poderia lidar sozinho, entende? Então, e existem banhos de ervas, existem ervas para mais diversas finalidades, né? É uma imensidão aí de ervas que a gente tem e para muitas finalidades mesmo, né? E aqui eu vou mostrar então para vocês agora, eu vou falar para vocês agora sobre os tipos de ervas, que são as ervas frias, as ervas mornas e as ervas quentes, tá? Eu vou trazer um pouquinho de cada aqui para vocês e para que elas servem, tá? Então, começando a falar de ervas, o que basicamente elas fazem no nosso corpo? Elas alinham os nossos chakras, elas equilibram a nossa energia, né? Elas limpam a nossa áurea, né? Elas exercem, como eu disse, várias funções no nosso corpo astral. E é importante saber também que, assim como qualquer remédio, o uso exagerado, o uso excessivo de ervas também trazem problemas, né? O uso excessivo de ervas, principalmente as ervas quentes, acabam desequilibrando o nosso corpo astral, acabam desequilibrando os nossos chakras, acabam desestabilizando a nossa energia vital. Então, eu vou começar a falar aqui para vocês, vou começar pelas ervas frias, né? Que elas também são chamadas de ervas específicas. E quais são essas ervas frias? São, por exemplo, jasmim, o anis estrelado, cravo da Índia, o louro, a artemisia. Esses são alguns exemplos de ervas frias, tá? As ervas frias, elas devem ser sempre feitas do pescoço para baixo, tá? Algumas ervas podem ser feitas da cabeça para baixo,
tá? Mas as ervas frias, elas devem ser feitas sempre do pescoço para baixo. E o que que elas fazem? Elas são usadas geralmente depois de ter feito uma energização, por exemplo. Se faz banho de ervas frias quando se faz uma preparação, quando você vai se preparar para um trabalho espiritual, para um trabalho mediúnico. Por isso que elas são ervas específicas, tá? Porque o médium, né, que é o que mais faz o uso das ervas frias, ele vai usar algumas ervas específicas, por exemplo, antes dele ir para uma sessão, para uma gira no terreiro, fazer ali a incorporação, né? Antes dele desenvolver o trabalho, ele vai fazer um banho com ervas frias, né? Quando você vai fazer uma energização também, de um ambiente, né? Você vai executar um trabalho espiritual dentro de um ambiente ou em alguma pessoa, você também vai fazer o uso de ervas frias para se preparar para esses trabalhos, entende? As ervas frias, elas nunca podem ser fervidas, o próprio nome já diz, ervas frias, né? Então, são aquelas ervas que você vai pegar água na temperatura ambiente e vai macerar, né? Macerar, o processo de macerar é quando você vai esfarelando, esmagando ali, sabe? Sem cortar, você vai esmagando mesmo, torcendo ali as ervas, né? Amassando as ervas até que elas soltem todo o sumo, né? A água fique, por exemplo, bem verdinha, né? Ali da cor da erva. Esse é o processo de maceração. Macerar é isso, é pegar a água na temperatura ambiente, água fria, e macerar, né? E amassar a erva para ela ir soltando ali todo o sumo dela, a essência, né? A energia. Algumas ervas frias, que a gente engloba tudo como ervas, né? Mas, por exemplo, o cravo da Índia, louro, o anis, não tem como você macerar, né? Então, a gente usa eles para o cravo da Índia, o louro, por exemplo. Apesar que o louro você encontra, né, o louro fresco para comprar, para poder macerar. Mas também é muito usado para atrair prosperidade, atrair abundância, fartura, sabe? Então, o que acontece? Você pode pegar o louro, o cravo, por exemplo, o anis. Você pode pegar um recipiente, você deixa ali de molho na água, por exemplo, durante uma noite, né? Ela vai soltar o sumo ali, a essência, né? E você pode fazer uso do banho no dia seguinte, mas você também pode usar as ervas frias para incensar, por exemplo, um ambiente, né? Você vai aquecer ali o carvão, por exemplo, né? Vai jogar o cravo, o anis, né? O louro, às vezes é mais fácil encontrar o louro seco, né? E aí sim, no processo de incensar ali, você vai aquecer a erva. Apesar dela ser fria, nessa situação você pode ali aquecer, porque você vai fazer uma purificação no ambiente, uma limpeza no ambiente, né? E aí precisa da função da fumaça, né? Da fumacinha ali que vai ser produzida no processo de incensar o ambiente. Agora, as ervas mornas, né? Elas também são chamadas de ervas equilibradoras, né? E como o próprio nome diz, elas têm o papel de equilibrar as energias. Então, elas equilibram as energias e elas restabelecem a nossa energia vital. Por exemplo, quando você faz um uso excessivo de uma erva quente, para se reenergizar ali, para equilibrar, né, novamente, porque você usou em excesso uma erva, por exemplo, aí se faz o uso de uma erva morna, entende? Ela tem a função ali de equilibrar as energias. Por exemplo, a sálvia, a alfazema, o alecrim, essas três são é o triângulo ali das ervas mornas, né? A sálvia, a alfazema e o alecrim, são as principais. Mas aí a gente tem também o manjericão, erva de Santa Maria, camomila, existem muitas ervas mornas, ervas equilibradoras, né? Além das três ali que eu falei, né? A sálvia, o alecrim
e a alfazema. O hortelã também é uma erva morna. E essas ervas mornas, elas podem ser tanto maceradas, como elas também podem ser aquecidas, tá? Elas não ferver, aquecer. Como é aquecer uma erva? Você vai colocar a água para ferver. Quando ela levantar a fervura, aí você desliga o fogo, coloca a erva ali dentro e abafa. Deixa ali por mais ou menos 1 hora abafando, né? Que é onde ela vai soltar ali na água a essência, né? O sumo da erva, entende? Algumas ervas mornas, elas podem ser feitas o banho da cabeça para baixo, outras não, né? Então, quando for escolher uma erva para fazer um banho, é importante saber se aquela erva pode ou não ser jogada ali, ser feito, né, da cabeça para baixo, ou se é só do pescoço para baixo, entende? Por isso é importante ter esse conhecimento. Se vocês quiserem, eu faço vídeos específicos para determinadas ervas, por exemplo, vocês falarem para mim assim, faz um vídeo sobre a alfazema, né? Faz um vídeo sobre a sálvia. Gente, a sálvia é uma erva assim para banho fora do normal, é incrível. A artemisia, por exemplo, a artemisia é conhecida como a erva da mulher, é uma erva fantástica, né? Tanto para uso no uso medicinal, para consumo mesmo como chá, como para banhos, né? Para auxiliar a intuição, mediunidade, clarividência, enfim. Mas aí é assunto para outro vídeo. Então, se vocês quiserem, né, que eu grave vídeos com ervas específicas, deixa aqui nos comentários, né? Coloca, olha, tal erva, fala de tal erva, e aí eu trago um vídeo só sobre aquela determinada erva para vocês, tá? Mas agora vamos continuar aqui no foco desse vídeo e vamos falar agora sobre as ervas quentes. As ervas quentes, ou também conhecidas como ervas agressivas, né? Então, presta atenção no nome, né? Quente e agressiva. O que acontece com essas ervas? Elas são ervas que têm a capacidade de fazer modificações energéticas, né? Elas conseguem modificar energias, né? E elas combatem energias nocivas de forma agressiva, né? Por isso que elas são chamadas de ervas quentes ou ervas agressivas. Por exemplo, elas têm a capacidade de dissolver larvas astrais, tá? Elas combatem demandas energéticas, elas limpam o nosso corpo astral de uma forma muito profunda, elas limpam o nosso corpo físico também de uma forma muito profunda. Por isso que, como eu falei, essas ervas, elas em hipótese alguma, elas devem ser usadas em excesso, né? Não pode fazer a louca aí, por exemplo, e todo dia tomar um banho de erva quente. Isso é prejudicial. Isso daí vai te desequilibrar totalmente, vai desalinhar os seus chakras, vai fazer com que a tua energia vital entre em total desalinhamento. É muito prejudicial, tá? As ervas quentes, elas são usadas, são indicadas em casos específicos, quando realmente há a necessidade de se usar uma erva quente, tá? Por exemplo, elas nunca devem ser jogadas na cabeça, tá? Na cabeça para baixo, nunca. É sempre do pescoço para baixo, tá? Vou fazer, acho que um vídeo também falando com vocês sobre a questão da cabeça. Por que não pode jogar banho na cabeça, ervas na cabeça? Por que não pode deixar o povo ficar botando a mão na cabeça da gente? É um assunto interessante. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando aqui de Ori, né? Falando da cabeça. Tem muita coisa bacana para se saber a respeito disso. E aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo também explicando, trago esse assunto para cá, tá? Mas erva quente jamais se joga na cabeça, tá? Sempre do pescoço para baixo. E são ervas que, como o nome também diz, podem ser fervidas, né? Podem e devem ser fervidas, né? E aí, o que acontece? Como é que você vai ferver uma erva? Você vai colocar a água para ferver, vai esperar a água levantar a fervura. Quando a água levantar a fervura, você vai pegar o teu punhadinho ali de erva, vai jogar na panela e vai deixar ferver
vai deixar ficar fervendo ali por 5, 10 minutos, até você observar que a água mudou de cor, né? Que ela escureceu, que a erva realmente já soltou toda a essência, todo o sumo, tá? Então é assim que se ferve. Não é pegar água fria, jogar a erva e pôr no fogo. Não. Tem que esperar levantar a fervura. Depois que levantou a fervura, você coloca a erva e deixa ali 5, 10 minutinhos fervendo. Ferveu bem, desliga o fogo, abafa por uma horinha ali antes, né, de fazer o banho. Então, alguns exemplos de ervas quentes. A mais conhecida de todas, o guiné, né? Para tirar aí, quebrar demanda, mal olhado, né? Então, a gente tem aí o guiné. A gente tem o peregum roxo também. A aroeira, ela é incrível, é fantástica. A árvore é linda. Ela dá uma pimenta de cheiro que é uma delícia de comer. Aqui onde eu moro tem muita aroeira na rua. Por onde eu passo, às vezes eu pego os raminhos assim, né, os buquezinhos de pimenta rosa, que ela dá uma pimenta rosa, e vou comendo. Eu adoro, fica uma ardência esquisita na boca, sabe, assim, gostosa. E é muito gostosa. Então, a gente tem o guiné, a aroeira, o peregum roxo também é uma erva, quebra-demanda, espada de São Jorge, casca de alho, casca de cebola também, a arruda, que mais? Quebra-demanda, acho que eu falei, né? Comigo ninguém pode. E outra coisa que você tem que tomar cuidado também com ervas quentes. Por exemplo, espada de São Jorge dá muita coceira no corpo. Comigo ninguém pode também, pode dar coceira no corpo, né? Então tem que ter assim também algumas cautelas. Às vezes é legal pegar, faz um testezinho, ferve um pouquinho, passa aqui assim no braço, vê se não vai te dar alergia, se não vai te dar reação, porque são ervas realmente muito fortes. Tanto é que a maioria delas são tóxicas, né? A Comigo Ninguém Pode, por exemplo, ela é altamente tóxica para animais e crianças, né? A espada de São Jorge também, para animais e crianças, é uma erva tóxica, né? Então, assim, tem que ter cuidado também, não é? Vi uma espada de São Jorge ali, vou pegar, vou cortar ali, mas, né, ferver, fazer o banho, você vai ficar, se você começar a se pinicar, deu reação alérgica, né? Às vezes tem também algumas situações, mas isso já eu não domino tanto, mas tem as questões das quisilas de santo também, mas isso é para quem é feito no santo, né? E por isso que é um assunto que eu não domino tanto, mas eu sei que algumas das reações também pode ser alguma quisila de santo, mas não necessariamente só para quem fez santo. Eu sei que na maioria, em regra geral, é para quem fez santo, né? Que é do candomblé, foi lá, raspou a cabeça, se recolheu. Mas já via comentários, já ouvi, já li também sobre pessoas que não são feitas no santo e terem algum tipo de formigamento, de reação, e que foi diagnosticado ali, assim, né? Como quisila de santo. Mas é um assunto que eu não tenho, que eu não domino, tá? Porque não sou feita no santo, não conheço tão a fundo os fundamentos, né, no caso do candomblé. Então, vamos voltar aqui para o que eu sei. Então, tomar bastante cuidado, tá, com as ervas quentes, sempre do pescoço para baixo. Se recebeu a indicação, né, de um pai de santo, de um guia, foi conversar com um caboclo, conversou com um preto velho, e aí eles falaram, olha, faz um banho de quebra-demanda, tantos dias, tantas vezes, né? Mas mesmo assim, chega, pega a erva, faz um testezinho para ver se não vai te dar nenhuma reação alérgica, tá? Então, eu falei um pouquinho aqui sobre as ervas frias, mornas e quentes. Agora eu vou falar para vocês sobre como colher dias, horários, lua, enfim, né? Hoje em dia, é lógico que é muito mais fácil você ir numa casa de umbanda e comprar o pacotinho, comprar o saquinho ali da erva, com a erva seca ali já no pacotinho, né? Mas aí o que acontece? Dentro da Umbanda, a gente acredita no quê? Na energia viva, né? Na energia pulsando ali, na energia viva realmente. Então, por isso que a gente prefere colher uma erva do que comprar um banho já pronto, né? Já erva seca.
Por isso que é legal ter vasos em casa. Faz um vasinho de alecrim, um vasinho de hortelã, sabe? Um vasinho de alfazema. Além de você ficar com uma horta, ficar com a casa perfumada, você pode ali colher as ervas para fazer o seu banho e temperos, né? Manjericão, hortelã, orégano, alecrim. Tudo isso é tempero, tudo isso é chá também, né? Artemisia, camomila, né? O capim-limão, enfim. É legal se você tiver um espacinho, né, de cultivar, de ter as ervas em casa. Onde eu moro, eu tenho também muita facilidade de ter as ervas assim muito, muito na rua, né? Aqui onde eu tô morando, gente, tem umas arrudas gigantescas na rua. Tapete de Oxalá, eu tenho tapete de Oxalá plantado em vaso, mas aqui também é muito fácil encontrar na rua, né? O tapete de Oxalá, espada de São Jorge, guiné, quebra-demanda, comigo ninguém pode, peregum, tetere, enfim. Em cidades de interior é muito fácil, né, de encontrar. Mas quem não tem acesso à rua, é legal ter o vasinho plantado, né? Plantar ali, em casa, tá? Então, sempre prefira a erva fresca do que a erva seca, né? Aqui, eu não sei se isso é geral, mas aqui até no mercado. Aqui, todos os mercados, ali onde ficam as verduras, os legumes, tem vaso de manjericão, vaso de alecrim, de arruda, tudo em vasinho, sabe? Para comprar no mercado custa R$ 3. Então, assim, não é algo que fala, nossa, é impossível, né? Floricultura, tá, tem muito lugar aí que dá para comprar, né? Os vasinhos. E é porque o que acontece? Por exemplo, as ervas frias. A melhor energia, o melhor horário para se colher uma erva fria é antes do meio-dia, tá? Quando você compra uma erva seca, você não tem como saber se aquela erva foi comprada, foi colhida antes do meio-dia. Ela é uma erva fria, tá ali sendo vendida, né, no saquinho, mas aí você fala assim, e se foi colhida às 6 horas da tarde? Que é uma energia que não condiz com a finalidade dela, né? Porque quando você colhe, quando você faz o corte ali, né, você está fazendo toda uma manipulação também energética ali, entendeu? Então, prefiram sempre colher, tá? Ter a erva fresca. As ervas frias, elas devem ser colhidas entre quando o sol começa a nascer, né? Vamos colocar às 6 horas da manhã até mais tardar meio-dia. Meio-dia em ponto já não é uma hora legal. 10 para meio-dia, 15 para meio-dia já não é tão legal. Então, próximo do meio-dia, tá? A energia desse horário, a energia desse período é a energia favorável ali para as ervas frias, né? Para a finalidade da erva, tá? Você pode colher a erva fria em qualquer dia da semana? Sim, você pode colher em qualquer dia da semana. Mas eu oriento sempre assim, eu acho que um dia muito legal é o sábado para fazer um banho de erva fria, né? Mas você pode fazer, lógico, como eu disse, qualquer dia da semana. Preparar e tomar o banho, também dentro deste horário, tá? Antes do meio-dia. Ah, mas é impossível, eu até consigo colher ali no vasinho, cortar ela de manhãzinha, preparar, mas eu só vou conseguir fazer o banho à noite quando eu chegar do trabalho, por exemplo. Ok, tá? Mas tenta colher e preparar antes desse horário, tá? Antes do meio-dia, tá? As ervas mornas, elas podem ser colhidas tanto de manhã como até às 6 horas da tarde, tá? Mas nunca às 6 em ponto, tá? Vamos né, não se aproximar tanto das 6 horas da tarde, mas as ervas mornas, elas têm um horário, né, mais extenso aí para colher, preparar e fazer o banho, tá? Até às 6 horas da tarde. Depois as ervas quentes, são ervas, né, que têm as energias mais pesadas, então essas ervas, elas devem ser colhidas depois do meio-dia, tá? Mas preferencialmente depois das 6 horas da tarde, tá? Para colher e preparar e fazer o banho, pode-se fazer depois do meio-dia em diante, mas o melhor ainda é depois das 6 horas da tarde, tá? Esqueci de falar das ervas mornas, dias da semana. Pode-se usar, fazer, né, qualquer dia
qualquer dia da semana. Eu gosto, assim como a erva fria, eu gosto muito do sábado, tá? Para fazer o uso fazer o banho de erva morna também, tá? Erva fria, esqueci de falar também, erva fria e erva morna, evitar de colher na lua minguante, tá? Lua cheia, lua nova, lua crescente, tá? Mas evitar na lua minguante. Erva quente, como eu disse, colher ali quanto mais tarde da noite, melhor, tá? Depois do meio-dia em diante, mas quanto mais tarde, melhor. Tanto para colher, para preparar e para fazer o banho, tá? Dias da semana, pode fazer todos os dias? Pode fazer todos os dias. Eu tenho uma preferência por usar ervas quentes no domingo ou na segunda-feira, tá? Esses 2 dias eu acho que eles são dias mais favoráveis, eles trazem uma energia mais favorável para a finalidade da erva quente, tá? Luas, né, que você pode colher a erva quente. Como elas são usadas para casos específicos e quando realmente há necessidade, você pode colher em qualquer lua, assim como você pode fazer em qualquer dia da semana, tá? Mas como elas são ervas ali que vão limpar, que vão descarregar, que vão eliminar larvas astrais, né? Então, assim, aí eu gosto mais de lua minguante, que é para minguar, que é para tirar a ziquezira, né? Para tirar tudo aquilo ali que é a finalidade da erva, tá? Mas pode-se usar em qualquer lua, né? Colher e fazer o banho em qualquer lua, em qualquer dia da semana, tá? E aí o que acontece? A gente tem que conhecer também, saber um pouquinho do ritual, né, para se fazer o banho. Quando que começa esse ritual? No momento em que você vai colher, no momento do corte, tá? O que acontece? O que você tem que fazer ali? Pedir licença, ter respeito, né? Aquela erva, ela pertence a uma energia, ela pertence a um orixá, ela tem um fundamento sagrado, então você não pode simplesmente ir lá e né? Arrancar, cortar, né? Tirar dali. Pede licença. Mas eu não sei de orixá, eu não sei de energia, enfim. Você não precisa saber, basta chegar ali e falar, olha, natureza, né? Plantinha, peço licença, né? Eu peço aqui a permissão, a autorização para colher umas folhas, porque eu preciso para fazer um banho, para tal finalidade. Conversa, né? Explica. É a mesma coisa quando você vai na casa de alguém, você não simplesmente vai chegando, abrindo a porta, entrando e sentando, né? Você, no mínimo, pede licença, bate na porta, entende? É a mesma coisa, né? Com a natureza, a gente tem que ter o mesmo respeito, tá? Então, pede licença, pede permissão, né? E fala por que você está fazendo aquilo, sabe? Agradece, entende? Então, aí começa o ritual, tá? Aí, muito importante, quando você vai começar a preparar, seja macerar ou colocar água para ferver, enfim, sempre acender uma vela para o teu anjo da guarda. Uma vela branca, pode ser palito, pode ser de 7 dias, sempre com um copo de água do lado, num lugar mais alto que a altura da tua cabeça, você em pé, tem que ser mais alta do que você, tá? Então, firma uma vela. Ah, não tenho uma vela de 7 dias? Pega uma vela palito. Firma a tua energia. Porque nesse momento, quando você acende a vela para o anjo da guarda, você está se conectando com a espiritualidade, você está firmando o teu laço com a espiritualidade, né? Você está estreitando laços, está fazendo a conexão, entende? Por isso é importante você acender uma vela ali para o seu anjo da guarda, pedindo firmeza nos teus pensamentos, né? Pedindo o auxílio durante a conexão, durante todo esse trabalho energético que você está fazendo ali, né? Todo o ritual, tá? Então, firma a vela para o anjo da guarda, um copo de água do lado, num lugar mais alto que a sua cabeça, tá? Aí você vai começar a preparar, seja pôr água para ferver ou macerar a sua erva, né? Você vai lavar, passar uma água ali nas folhas também,
né? Ter o cuidado de pegar sempre folhas boas, que não estejam machucadas, comidas, né? Ruídas ali por bichinhos, enfim, né? Você está lidando com uma energia que vai também favorecer a tua energia, né? Então, procurar as melhores folhinhas ali da erva, né? E aí você macerou, você ferveu, você aqueceu, deixou repousar ali por 1 hora, deixou abafadinho ali, repousando, descansando. Esse tempo é importante, afinal de contas, a erva ela passou por um processo de corte, um processo de maceração ou um processo de fervura, de aquecimento. Então, precisa deixar repousar, precisa deixar a erva descansar ali por 1 horinha mais ou menos, tá? Para ela tomar um fôlego, vamos, né, colocar assim, que é para ela tomar um fôlego ali para o que vem depois, tá? E aí, feito tudo isso, você vai, depois de 1 hora ali de repouso, né, você vai, se quiser, você pode coar, né, o banho. Ai, que eu não quero que fique no chão do banheiro, grudado no cabelo, grudado em mim, sei lá, né? Você pode coar, tá? Não tem problema nenhum. Ou pode também despejar com as folhinhas, né, sem coar, também não tem problema nenhum, tá? Se você coar, não pega aquilo e já vai e bota no lixo, você reserva ali, tá? A mesma coisa de quando você usa com as ervas, o que cai no chão, o que fica grudado em você, você vai juntar também e vai reservar, não vai sair jogando ralo abaixo tudo ou dando descarga, jogando no lixo, tá? Tudo que você coa, né, ou os resíduos que ficaram ali do banho, você tirou da natureza, você devolve para a natureza, tá? O ritual ele só se encerra quando você entrega de volta ali para a natureza. Mas antes disso, vamos voltar aqui. Você coou o banho, tá? Aí você vai para o banheiro, toma o seu banho de higiene, sabonete, shampoo, condicionador, esfrega aqui, esfrega ali, o banho normal, né? O que você toma todos os dias, tá? Depois que você toma esse banho de higiene, você vai desligar o chuveiro, tá? E aí você não vai simplesmente pegar e jogar no teu corpo. Primeira coisa que você precisa fazer, a erva ficou ali descansando, não ficou? Então agora a gente vai ter que despertar essa erva, né? A gente vai ter que despertar, acordar a energia daquele banho, a energia daquela erva, né? Os umbandistas, na Umbanda, a gente bate paó, né? Bater paó é uma sequência de palmas ritmadas, né? Que a gente faz ali para despertar o orixá, tá? Isso chama bater paó, é uma sequência de palmas ritmadas para despertar a energia do orixá, a energia daquela erva, tá? Não é um bandista, não tem obrigação nenhuma de saber bater paó, tá? Quem é um bandista sabe, mas quem não é também não tem obrigação de saber. E aí, o que você vai fazer para despertar a energia do teu banho, da tua erva, né? Você vai colocar suas mãos, né? Vai estar ali num potinho de sorvete, o banho, numa tigela, enfim. Coloca as tuas mãos, né? Punha assim as mãos em cima do banho e faz uma prece, faz uma oração. Fala que aquele é um momento onde as ervas vão trabalhar energeticamente no teu corpo astral, tá? Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um credo, um prece de Caritas, Salmo 91, o que teu coração pedir, ou simplesmente conversar, né, com a erva, né, conversar com aquela energia do que está ali presente, porque já ali tem uma energia presente, né? Então, desperte a energia daquela erva da forma que você se sentir confortável, tá? Feito isso, e não é algo que eu vou falar, nossa, tem que ficar 2 horas ali. Não, gente, é 1 minutinho, 2 no máximo, tá? Aí sim, agora você vai pegar aquele lá, o frasco que tá ali o teu banho e vai começar a despejar no teu corpo. Você vai jogar um pouco aqui na frente, um pouco nas costas, um pouco de um lado, um pouco do outro. Vai aos pouquinhos, não é uma baciada, chuá, né? Não, gente. Lembra, você tá lidando com energias, né? Você tá lidando com a sua energia, você tá lidando com outra energia. Então faz com cautela, com cuidado, sabe? Sem pressa, tá? Vai jogando aos pouquinhos, vai fazendo pedidos, né? Vai conversando com aquela energia que tá ali, tá bom?
Acabou. Fiz o banho, né? Eu já tinha coado, então não caiu nada aqui no chão do banheiro. Vou pegar a toalha e vou me secar. Não, não pode secar. Por quê? Quando você esfrega a toalha no corpo, você cria um atrito, né? E ali tem alterações energéticas quando acontece esse atrito, tá? Então, pega ali, seca o cabelo, seca onde precisa secar, mas deixa a maior parte do corpo mesmo secar naturalmente, tá? Deixa ali enrola um pouquinho no banheiro, né? Dá uma passeada pelo banheiro, pelo quarto antes de se trocar, mas deixa aí secando sem você ter que fazer uso da toalha, tá? É legal depois que você faz um banho desse, se você tiver oportunidade, coloca sempre uma roupa clara, sabe? E procura ficar tranquila, a cabeça limpa, assim, de preocupação, de problemas, de pensamentos negativos, né? Claro que se você fez o banho e precisa sair para trabalhar, você vai pôr a roupa que você precisa para ir trabalhar, né? Mas se você tem condição de fazer o banho e permanecer em casa, isso é muito legal, tá? E aí é onde entra aquela parte agora também dos resíduos, né? Do que ficou no box ou do que você coou. Vai lá da natureza, numa praça, num matinho, num canteiro, num vasinho que seja, devolve. É adubo, né? Então você tirou ali, você aproveitou da natureza, então devolve, né, para a natureza, porque aquele resíduo ali vai virar um composto, um adubo, né, para a natureza, tá bom? Então, vamos ter cautelas ao usar as ervas, tá? Aqui eu passei rapidamente alguns exemplos, né, de algumas ervas, mas se vocês quiserem banhos específicos, que eu venho aqui e ensine banhos específicos ou fale, né, especificamente de alguma erva, comenta aqui, coloca o nome da erva. Às vezes você conhece por um nome, eu conheço por outro, mas aí a gente vai conversando, né? Até chegar na erva que você quer ali realmente saber. Caso eu não conheça pelo nome que você citou, a gente vai tentar ver como que eu conheço, né? Para ver se bate a mesma erva, tá bom? Mas aí é só deixar aqui nos comentários, tá? Gratidão imensa por ter me assistido, gratidão imensa por fazer parte aqui dos padrinhos do canal e ter acesso a mais esse conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, que esse vídeo ficou longo, acabei de ver o tempo dele ali. E até a próxima, gente. É isso.